Aquaman 2 e o Reino Perdido estreou hoje. E realmente essa bomba toda? Fala galera que assiste o canal Luiz na área, eu tô aqui pra comentar sobre Aquaman 2, o Reino Perdido. Você, quando é DC, do Jason Momoa, do personagem do Aquaman, pode esquecer do seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Toda terça e quinta vídeo da cultura pop é aqui. Sim, a gente ainda vai trazer um vídeo sobre o caso do Jonathan Majors. Eu tive um problema com o vídeo que eu gravei ontem, até falei lá nas minhas redes sociais, se você não me segue, elas estão aqui na descrição. Eu vou tentar gravar um novo vídeo para postar ele amanhã, para a gente explicar um pouco e fazer algumas teorias do que pode acontecer com o Sam mais pra frente. Mas agora vamos pro assunto desse vídeo. Okay. Aquaman 2, o Reino Perdido, ele é o último filme do antigo DCU. Antigo DCU que era dirigido pelo Zack Snyder, que tinha ali os filmes baseados no seu universo. E também o último filme do Jason Momoa, muito provavelmente, como Aquaman. Então ele marca vários encerramentos, principalmente desse antigo DCU, que tinha ali Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Mulher Maravilha, e Henry Cavill como Superman, e o Jason Momoa como o Aquaman. Ele não deve voltar como personagem, mas ainda deve ter um papel cativo dentro da DC de James Gunn. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ele é dirigido pelo mesmo diretor do primeiro filme, então por isso as cenas de ação continuam muito boas, porque é um ator, é um diretor no caso, que tem forte mão ali nas cenas de ação. Ele faz cenas de ação muito boas. É o James Wan. É verdade. É um filme cercado de polêmicas, desde o problema da Amber Heard com o Johnny Depp, a questão ali do encerramento, né, desse antigo universo do Zack Snyder. Então assim, ele teve vários problemas no caminho, mas ainda assim, na minha humilde opinião, ele consegue ser muito melhor do que o filme do Flash, por exemplo. Oi! Assim, né, a título de comparação, porque também era um filme que era cercado de polêmicas e também marcava o encerramento do personagem do Ezra Miller, como Flash. Então assim, ele mesmo com todos os problemas que teve, até mesmo adiamentos, ele conseguiu, na minha opinião, ser melhor que o Flash em todos os sentidos. História, ação, carisma dos personagens, direção, efeitos visuais, com certeza, não deixou nem um pouco a desejar. Honrou a memória do primeiro filme, que pra mim o primeiro filme é muito bom, é mais ou menos no mesmo nível de Mulher Maravilha 1. Então assim, ele consegue ser melhor que muitos filmes desse DCU antigo, no caso, que era o DCU do Zack Snyder. Ele consegue ser melhor que o Mulher Maravilha 2, que o Flash, que o Batman vs Superman. Ele consegue ser melhor que alguns filmes. Tá bom. E isso, na minha opinião, se deve muito ao fato do carisma do Jason Momoa e do ator que interpreta o Orm, o seu irmão. Aqui, eles interpretam ali dois irmãos que, por conta da briga do primeiro filme, ainda têm as suas desavenças, mas são irmãos e eles desenvolvem esse relacionamento de irmãos ao longo do filme. Ele é basicamente uma história de dois irmãos tentando proteger a sua família. E muitas das vezes, pra mim, isso é um pouco como Velozes e Furiosos. Eu acho que o Jason Momoa não conseguiu esquecer muito bem o papel que ele fez lá em Velozes e Furiosos 10, se eu não estou enganado, e acabou levando um pouco pro filme do Aquaman 2. Mas, cara, eu não achei o filme ruim, tá? Isso não diminuiu a minha experiência, não prejudicou a minha experiência. Eu achei algumas vezes que o Dominic Toretto ia aparecer e ia fazer assim, ia falar família. Achei. Mas, ainda assim, continuou sendo um filme que eu consegui curtir, eu consegui me divertir no filme, o filme me prendeu, me cativou em algumas cenas ali. E, cara, os efeitos visuais desse filme estão incríveis. Ufa. E assim, na minha opinião, ele é um filme basicamente que fala sobre família. Desde a linhagem ali, da linhagem sanguínea do Rei Atlan, ao relacionamento do Orm com o Aquaman, né, com o Arthur Curry, até mesmo o relacionamento dele com a Mera, com o Thomas Curry, o pai dele, com o filho dele que aparece nesse filme, com a mãe dele. Então assim, ele pra mim é basicamente um filme sobre família. Isso envolve até mesmo o vilão do filme, que é o Arraia Negra, que eu quero dar um destaque aqui a mais também para esse personagem daqui a pouco. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre ele. Mas assim, pra mim ele é um filme sobre família, porque o vilão do filme, o maior motivador dele é vingar o seu pai, então o relacionamento familiar. Envolve ali questões com a linhagem do Arthur Curry, então é um filme também sobre família. Tem momentos ali importantes que envolvem a família ali do Arthur Curry, que é o Aquaman. Então assim, ele é um filme sobre família. E já vou te responder uma questão aqui que talvez você ficasse com dúvida. Na minha opinião, a Mera, a personagem da Amber Heard, ela teve
cenas que ela teria normalmente. Eu não acho que ela teve cenas cortadas por conta de toda aquela polêmica que ela se envolveu. Inclusive, cara, não é porque ela se envolveu numa polêmica aí com Johnny Depp, teve esse caso, esse julgamento e tudo mais, ela foi condenada por conta desse julgamento, que ela deixou de ser uma boa atriz. Ela conseguiu entregar o que foi pedido para ela nesse filme. A personagem dela, distanciando assim, né, um pouco a obra da atriz, eu acho que a personagem dela foi boa, assim, no que se pediu dela, né, no caso. As cenas de ação, as cenas em que ela precisava ser um pouco mais emocional e tudo mais. Eu acho que ela foi, sim, uma boa atriz para esse papel de Mera. Beleza! Agora, na minha humilde opinião, os dois grandes destaques desse filme é o Patrick Wilson, que interpreta o Orm, o irmão Orm, né, no caso, o Mestre dos Oceanos, e o Yahya Abdul, não sei pronunciar o resto do nome dele, mas que é o cara que interpreta o Arraia Negra, o vilão do filme. Esse cara, ele, assim, desde que eu vi ele no primeiro filme, eu já queria ele vilanizando, né, ele sendo vilão de algum outro filme, sendo só ele o vilão, tá ligado? Porque ele merecia, sabe, esse destaque por conta de ser um baita ator e do personagem também ser muito bom, e ele conseguir interpretar um baita personagem também. É claro! Então, assim, nesse filme ele tá ainda mais carrancudo, ele consegue, assim, expressar essa imagem de perigo para os outros personagens, sabe? Nada cartunesco ou, assim, que atrapalhe também enxergá-lo como um bom vilão pro filme. Ele consegue, sabe, passar essa sensação de perigo e às vezes de loucura que o personagem dele pede e de esse tom de constante vingança, tá ligado? O personagem dele, assim, parece ser mal por ser mal, às vezes. É um pouco caricato, às vezes. O filme não é um espetáculo, mas ele ainda assim, ele consegue dar o peso dramático nas cenas que pede, né, no caso, e ele tem um motivo. Ele tem um motivo pra querer a vingança contra Aquaman. Ele tem um motivo pra ser o vilão do filme. Ele quer vingar a morte do pai dele. Então, assim, por mais que muitas das vezes pareça loucura pro próprio personagem, é a morte do pai dele. Tem um peso dramático muito forte que foi plantado lá no primeiro filme. Então é justificável, sabe? Quer dizer, não é justificável os atos dele. É justificável a raiva dele, né? Eu não soube muito bem usar a palavra justificável, né? Mas enfim, não é que os atos dele sejam justificados no filme, tá bom? Mas assim, a raiva dele, a motivação dele é compreensível, sabe? A motivação dele ser o vilão do filme. Não é aquela motivação do cara que é só um vilão por ser vilão, aquele personagem caricato que quer fazer maldade só porque o personagem é mau. Okay. Cara, eu me diverti no filme, de verdade. Eu não achei esse filme essa tragédia toda que estavam anunciando por aí. Tudo bem, a minha sala tava vazia, tinha 3, 4 pessoas? Tinha. Mas eu ainda assim consigo curtir o filme, cara. De verdade. Eu acho que o filme foi bom. Tipo, o filme não é um espetáculo, não é o filme que vai salvar a DC, como, por exemplo, talvez estavam prometendo o Flash. Eu já fui também com baixas expectativas, então talvez isso tenha impactado, sabe, na minha decisão geral sobre o filme ser um filme razoável. Eu consegui me divertir, eu gosto do Jason Momoa, ele não é um bom ator, assim, ele entra na mesma categoria do Dwayne Johnson e do Adam Sandler, que não são caras, assim, que são baita atores, mas que são muito carismáticos e ainda assim conseguem fazer bons filmes e conseguem cativar o público. Eu gostei do personagem do Aquaman, eu quero ver um outro Aquaman de uma outra versão, acho que vai ser legal ver uma outra versão do personagem, mas eu curti o Aquaman dele e os dois filmes, cara, foram surpreendentemente bons, tá ligado? Porque assim, vendo, por exemplo, Mulher Maravilha, o primeiro foi incrível, o segundo foi uma droga. Então, assim, era de se esperar que Aquaman 2 fosse no mesmo sentido de Mulher Maravilha 1984, que era muito ruim. Mas ele, pra mim, foi surpreendentemente bom. Ele foi melhor que Mulher Maravilha 1984, foi melhor que Flash, foi melhor que Batman vs Superman. E eu acho que ele pode chegar até ali no mesmo nível, ou um pouquinho abaixo do Aquaman 1, tá ligado? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu acho que ele entrega a ação na medida certa, os efeitos visuais do filme estão muito bons, o vilão do filme é um bom vilão, até porque eu acho que eles acertaram muito na escolha do ator e na escolha do personagem, sabe? É um personagem que é da lore do Aquaman. Eu não sei se essa história, tipo, do Reino Perdido vem das HQs original pro filme, sabe? Eu não conheço tanto, assim, a história do Aquaman quanto eu gostaria. Mas, assim, eu acho que foi, assim, serviu pro filme, tá ligado? Eu acho que foi legal. Eu também. Inclusive, em vários momentos do filme, eu achei que eles fossem adaptar
aquela parte ali dos desenhos da Liga da Justiça Sem Limite, onde ameaçavam o filho do Aquaman e ele acabava arrancando o próprio braço e botando um arpão no lugar. Eu achei que isso fosse acontecer, não aconteceu. Eu tava esperando que em algum momento do filme fosse acontecer, inclusive tem uma cena assim que cai uma parada em cima dele, que eu não vou especificar em qual cena é, mas você que vai ver, tu vai se ligar no que eu tô falando agora. Eu falei, então é aí que ele vai arrancar a mão. Mas não foi, porque ele continuou com a mão até o final, enfim. Então, cara, se você gosta dos personagens da DC, se você gostava desse universo do Zack Snyder, gostava do personagem do Aquaman, eu super te indico aí, super te indico a ver o filme. Cara, não é o melhor filme da DC, não é o melhor filme do universo do Zack Snyder, mas ainda assim é um filme bom, é um filme divertido, é um filme, por exemplo, melhor que os 2 filmes do Shazam, melhor que o filme do Flash, enfim. Ele é um bom filme para quem gosta do personagem e do ator Jason Momoa e para quem gostou do primeiro filme também, diga-se de passagem, né? Se você não curtiu o primeiro, você não vai curtir o segundo, não adianta. Mas assim, ele ainda é um bom filme. Eu curti, a minha experiência foi boa e para mim é uma nota 6. Legal! Bem louco! Você já viu o filme? Vai ver? Tá animado para ver? Não tá? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, fechou, até a próxima e tchau!